noite, meus caros internautas, amigos da Rede Amigo Espírita. Estamos no ar, mais uma vez, com muita alegria com todos vocês para debater um tema hoje que eu considero crucial, não só hoje, mas em todas as épocas da humanidade. Afinal de contas, a família é a célula principal de tudo. E Emmanuel, Maria Lourdes, nos traz hoje um tema bem interessante para essa discussão e apreciação por nossa parte, chamado Educação no Lar, do livro Caminho, Verdade e a Vida. Então vamos refletir juntos, não é isso, Mary? Vamos lá, não é? Com alegria que estamos mais uma vez juntos. E hoje Emmanuel vai falar, não é, do versículo 38 do Evangelho de João. Capítulo 8, versículo 38. São várias passagens, né, desse capítulo 8, mas nós vamos nos reportar ao início dessa conversa de Jesus com os discípulos, né? E Jesus dizia que, sempre para os seus discípulos, os ensinamentos, não é, que eles poderiam entender. E nesse momento em que Jesus já estava próximo ao fechar, né, da sua tarefa aqui no nosso planeta, se incentivou cada vez mais aos discípulos buscarem essa compreensão, esse conhecimento, né? E Jesus traz, né, numa das partes desse capítulo 8, que ele dizia assim: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e reconhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, os discípulos, né? E nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazei o que também viste junto de vosso Pai. Então Jesus traz nesse versículo, né, 38, justamente isso, que ele enquanto esteve aqui, em todo o seu trabalho, né, de educação àquele povo, e até hoje os ensinamentos de Jesus são tão atuais. Então é muito forte nessa frase quando ele diz: eu falo do que vi junto de meu Pai. E vós? E aí ele traz o exemplo. Se ele, Jesus, fazia tudo aquilo porque ele estava justamente trazendo o ensinamento de Deus para nós, trazendo esse mundo espiritual, o que ele via, eu vi junto de meu Pai. E vós fazei, e também viste junto de vosso Pai. As repetições, os padrões que nós vamos trazendo das nossas vivências em família. Então, Cristo trazendo todo o seu aprendizado celestial, do que ele vinha aprendendo como ser evoluído que ele era, trazendo toda essa carga de amor de Deus, que ele sempre traz na sua linguagem de pai. Imagine nós, que estamos em um contexto também familiar, e vamos levando conosco as heranças deixadas pelo que vivemos, experimentamos em família, né, Queiroz? E sem dúvida, esse trocadilho do Cristo também não é por acaso. Sim. Quando ele fala meu Pai, né? Porque a gente sabe, nós sabemos que o Cristo ele trouxe uma noção da divindade, de uma
de uma forma assim, muito revolucionária, totalmente diferenciada da interpretação, da sensibilidade que o povo até então tinha sobre a questão da divindade. Porque a divindade, antes do Cristo, era algo muito separado, era algo muito além das possibilidades, algo que poderia e deveria ser reverenciado, né? Reverenciado, idolatrado, mas sem aproximação, sem intimidade. Era o Senhor e o servo. Exatamente, né? Mas Jesus trouxe uma noção diferenciada. Pai, né, já dá aquela aproximação, aquela intimidade, aquela proximidade. E ele, quando diz meu Pai, em alguns momentos, ele está falando de algum conceito que não foi na época e ainda hoje, em muitas circunstâncias, não é suficiente ainda para o amadurecimento do nosso intelecto, no sentido da gente compreender aquele Pai que Jesus estava falando. Mas a gente percebe que em outras oportunidades, Marilourdes, ele fala nosso Pai. Né? Isso é interessante, porque quando ele fala nosso Pai, aí ele está lançando um conceito de entendimento mais fácil, mais próximo de nós para a questão do entendimento e da lide. Então aí ele faz um trocadilho, né? Como você mesmo leu aí, que ele diz que ele faz, né, o que foi visto e o que é entendido pelo... Vi junto de meu Pai. Que ele viu junto do Pai, do seu Pai, do meu Pai. Ele usa o possessivo aí. Né? De meu Pai. Então ele falou daquilo que ele é, daquilo que a sua condição de ser crístico já o permite conhecer e experienciar. Aí ele nos remete que também vós fazei o que também vistes junto de vosso Pai. Ou seja, ele já nos coloca nesse patamar de entendimento de nosco para conosco, como a Marilourdes falou, com relação às tradições, com relação aos costumes. Só que, como Emmanuel, né, nos lembra, já no primeiro parágrafo, quando Emmanuel começa, ele fala o seguinte: preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem. Olha só o que Emmanuel diz. E a gente sabe, nós já passamos por diversas etapas de explosão da dita liberdade, entre aspas, né? A liberdade sexual, a liberdade de expressão, a liberdade sempre foi tida, sempre foi buscada sobre uma forma muito assim, nos extremos, sem equilíbrio, sem eira nem beira em muitas circunstâncias. Porque olha o que Emmanuel diz em seguida: olvidando-se, ou seja, esquecendo-se, quando se busca essa educação pela liberdade plena dos instintos, esquecendo-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A formação do caráter no lar. E ele termina esse parágrafo dizendo o seguinte: a coletividade, porém, cedo ou tarde será compelida a reajustar seus propósitos. Se a sociedade, a coletividade, ela está compelida em algum momento a reajustar seus propósitos, é porque esse avanço, essa planificação, esse ganho, entre aspas, de liberdade, não está em comunhão com a realidade que deveria ser pelos
pelos costumes, né? Pelo desenvolvimento do caráter do lar. Nós sabemos, Jesus ele era judeu. E a sociedade judia, até hoje, ela tem, né, no seu caráter patriarcal, no seu caráter mesmo de buscar a essência para a importância da família, vários costumes que trazem a questão do ensinamento, da transmissão dos conceitos, né, que são verdadeiras heranças, e o respeito aos mais velhos. Então, com certeza, Emmanuel está nos fazendo remeter a esses, né, a esses antigos ensinamentos, quanto à formação desse caráter, o respeito, a integridade, não a questão da imposição, que a gente sabe, muitas famílias, elas querem impor determinadas coisas, e que isso também, a psicologia, ela vem estudando, né? A gente vem amadurecendo também espiritual socialmente, espiritual e socialmente, e essas bases de controle antes pela violência, antes pela imposição, elas vão se moldando, elas vão se modificando e se planificando com coisas e situações mais dialogáveis, né? Mais fáceis, buscando mais a questão do entendimento do que a questão da imposição por si só. Mas continua Emmanuel dizendo o seguinte, que os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. E sobre isso, já que eu falei um bocadinho demais, eu queria que Marilourdes desse a sua contribuição a respeito dessa pequena bagatela que Emmanuel nos traz. Pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. Primeiro nós precisamos, né, Queiroz, compreender o objetivo de estarmos em família, não é? Então, Joana de Ângeles tem várias obras falando sobre a família, e que vale a pena aos irmãos e irmãs que queiram se aprofundar e compreender melhor essa dinâmica da família na análise psicológica de Joana de Ângeles. Dois livros são extremamente importantes, SOS Família e Constelação Familiar. E Joana, no SOS Família, ela vem trazendo no seu prefácio justamente uma explicação, né, que o grupo familiar ela é uma conquista. E ela é uma conquista nobre no processo antropológico e sociológico o qual o ser humano vem crescendo. Então, a própria estrutura de família que nós vamos, com o passar dos séculos, vivenciando, é uma conquista nossa. Nós somos seres que precisamos e necessitamos viver no coletivo. Precisamos viver em pequenas sociedades, que são as famílias, né? Então, no momento em que nós percebemos e compreendemos, e isso, logicamente, a doutrina espírita nos favorece um entendimento da representação espiritual da família. Porque na sua vinda, o Cristo amplia o conceito de família que até antes dele se tinha, não é? Então, se tinha o olhar da família, aquela de sangue. E o Cristo vem trazer aquele olhar da família espiritual, da família universal, quando, num pequeno ensinamento que Jesus aproveitava de todas as circunstâncias para ensinar, e chega a sua mãe e seus parentes e os discípulos eufóricos, chegam, mestre, está ali a tua mãe e os teus familiares. E Jesus diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então ele amplia esse conceito de família, não é? Mas chegando nesse lugar que a doutrina espírita nos coloca, desse ensinamento do Evangelho, mostrando que nós temos duas
duas experiências de família. A família consanguínea, esse núcleo que vem para se reajustar, para se enquadrar num processo evolutivo. E nós temos a família espiritual, que aí são todos os laços que nós vamos construindo nas nossas diversas experiências reencarnatórias. E tendo essa noção de que a família é um reajuste, uma escola redentora, né? Onde nós temos a oportunidade da redenção, onde nós temos a oportunidade da reconciliação, do perdão. E, logicamente, se você vem no primeiro processo, como pai e mãe, é porque você tem um lugar dado pela espiritualidade de cuidar daqueles que são colocados sobre a sua responsabilidade. E que sabemos, em muitas circunstâncias, são seres que já enfrentaram conflitos e até inimigos. Sim. Né? Daí a questão da espiritualidade, entender a família como a paternidade, né? Mas como uma missão sagrada. Não apenas uma missão, mas uma missão sagrada. E Emmanuel até diz, de sua missão amorosa, a missão dos pais, decorre a organização do ambiente justo. Claro, mas isso a gente precisa entender porque, voltando só um pouquinho a essa questão dos mentores da criança. Porque, na verdade, o espírito, e aí a gente compreende que a doutrina também nos explica da importância da infância, porque aquele espírito que, como Queiroz falou, pode ter tido uma experiência até negativa, ruim com esses pais, né? E vem naquele lugar de filho para justamente esse reencontro, esse ajustamento, né? Essa experiência fraterna. Esses pais vão ter a oportunidade desse cuidar dessa infância, desse momento onde o ser está mais fácil de receber os fluidos do amor, do cuidado, né, do respeito. Onde tudo pode ser diferente. Exatamente. Então, esses primeiros anos são extremamente importantes para a criança. E desses primeiros anos, que tanto a doutrina traz, né, até os 7 anos, a importância de até os 7 anos, como também a psicologia, que esses primeiros anos são de fundamentais encadeamentos emocionais para o que esse ser vai se construindo. Então, por isso os pais são mentores, porque eles estão auxiliando a esse ser. Então, os pais são os primeiros mentores, porque eles vão construir desde esse bebê, vai dar oportunidade a esse ser de receber um espaço. E Joana, no livro Constelação Familiar, ela diz o seguinte, que o pequeno grupo doméstico é onde se inicia a experiência da fraternidade universal. É um ensaio, olha só, Queiroz, ensaiando os passos para os nobres cometimentos em favor de uma construção da sociedade equilibrada. Então, é nessa estrutura familiar que nós vamos ensaiando como ter uma sociedade equilibrada. Se a família não está em equilíbrio, né, com certeza isso vai ter uma repercussão. E daí a nossa responsabilidade, o nosso cuidado enquanto mentores de uma criatura que nos foi dada em responsabilidade. Nos foi dada para auxiliar no crescimento desse ser. E nesse processo, logicamente, nós vamos também aprendendo, né? Nós vamos também tendo a condição de fazer essa troca de aprendizado com esse ser, de deixar que em nós possa vir os melhores sentimentos, que em nós possa brotar as virtudes nessa vivência que não é fácil. Porque o processo educativo requer de quem educa buscar primeiro educar-se. Então, eu primeiro preciso buscar me educar cada dia, porque a gente não vai encontrar isso de uma vez só. Mas a cada dia eu preciso me reconstruir para poder realmente estar sendo eficaz, estar trazendo o que é verdadeiro em mim
para a educação dos filhos, né? Então, a missão amorosa e decorre a organização do ambiente justo. E aí Emmanuel diz o seguinte, né? Em seguida, meios corrompidos significam maus pais, entre os que, né? Em meios corrompidos, prestemos atenção, significam maus pais, entre esse meio, entre esses pais, a peso de longos sacrifícios, Emmanuel também nega que conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora, né? A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. Emmanuel, ele nos traz aqui que quando o meio, né, o meio familiar, ele encontra-se corrompido, então, obviamente, é porque os pais não fizeram o dever de casa. Porque a célula inicial, o início de toda a sociedade, ele está dentro da família. Se reclamamos, se observamos, se testificamos toda essa desordem da atualidade em meios de segurança, em meios de falta de educação, em meios de corrupção, é porque o núcleo familiar ele está contaminado e, como Emmanuel nos remete, não está fazendo o dever correto, mantendo as tradições e os costumes da formação do caráter no lar. Isso. Hoje em dia, o tempo de dedicação aos filhos, o tempo de socialização, né? De estar com os filhos, diminuiu muito. Uhum. Até porque tanto o pai como a mãe hoje, eles, em maioria dos casos, sem alternativa, sem ter como fazer diferente para poder sustentar-se, ambos trabalham. E como querendo uma válvula de escape para esse tempo, né, que se perde, na proximidade a gente enche as crianças com alguns mimos, né, ou se sentindo cansado, não querendo se envolver, colocamos nas mãos dos pequeninos aparelhos, né, como celulares, como tablet, e a própria televisão mesmo. E vamos ficando desassociados dessa convivência que é primordial, não pela quantidade de tempo, mas pela qualidade Sim. do tempo que eu posso desenvolver, que eu posso aprimorar, que eu posso manter, no mínimo que seja, né? E aí a gente vê todo um descompasso atingir a sociedade. Não poderia ser diferente, né? E Emmanuel diz assim, que é uma desordem mesmo ameaçadora. E a família, ela tem que voltar a essa vigilância, voltar a essa base de sustentação e respeito para manter dentro da sua organização a formação do caráter. Porque a criança, ela vem com aquela base, né, aquela base de sensibilidade mesmo, de imaturidade, no sentido também de ter aquele corpo, aquela dependência até para facilitar o processo educacional. Porque sabemos que mesmo dentro daqueles corpos pequeninos, né, daquela carinhazinha de anjo, existe por detrás um espírito milenar, velho, cheio de vícios, mas também com muitas virtudes.
E os pais que deveriam manter-se antenados com a formação do caráter, com o desenvolvimento que lhe compete na missão do sagrado, observar, realinhar, né? Educar. E não simplesmente pôr no mundo e literalmente relegar ao descaso ou a falta do cuidado essencial com a educação. Isso. Colocando muitas vezes, inclusive, né, Mary, na mão de outros. É verdade. Como se o dever de educar fosse dos professores, fosse dos cuidadores, fosse da babá, fosse da televisão, do rádio, dos amigos, dos avós, menos dos pais. Nosso, menos dos pais. Isso que você trouxe, Queiroz, do tempo, é tão interessante. Teve até uma pesquisa americana, tem até um vídeo na internet, quem você convidaria para jantar. Então, foi feito pergunta separada aos pais e aos filhos. Então, os pais, foi dito o seguinte: se você pudesse convidar uma pessoa para jantar, mesmo que ela estivesse viva ou que já tivesse desencarnado, quem você convidaria? Todos os pais convidariam artistas famosos, todos os pais, fulano, Madonna, não sei quem. Menos os filhos. Menos os filhos. E depois vem os filhos, né? Desses casais que responderam. Todas as crianças dizem que com quem eles gostariam de jantar era com os pais. Teve até um que disse assim: precisa ser alguém famoso? Não pode ser o meu pai e minha mãe, né? Então, mostrando como para a criança o que é mais importante, a figura mais importante para eles são os pais, né? É a família. Muitos dizem assim: meu pai, minha mãe, minha família. Meu pai, minha mãe, minha família. Então, nós precisamos estar conscientes do nosso papel de formadores nessa construção com Deus, né? Nós estamos num momento em que a necessidade, a pressa, não é? A pressa por saciar, como Emmanuel começa dizendo, para saciar a nossa sede instintiva de prazeres, nós vamos esquecendo o que é justamente essencial. Nós vamos nos esquecendo que nós não estamos aqui para sobreviver, nós estamos aqui para bem viver. E o que é esse bem viver? Que inclusive Joana de Ângeles fala nisso na constelação familiar, que nós estamos aqui para buscar formas de bem viver. Quando isso não acontece, porque nós estamos desvirtuando o objetivo da nossa vida, e aí nós estamos buscando no meio familiar saciar desejos, expectativas e não desenvolver o caráter e as questões morais, nós vamos deixando que os nossos filhos se encham de ilusões. E aí eles ficam alvos fáceis para o mercado do comércio, alvos fáceis para buscarem ídolos e padrões de beleza, e trazendo isso muitas dificuldades, porque nós não fomos ajudando a esses filhos a compreender a necessidade da conquista do ser, do que eu preciso ser enquanto pessoa, enquanto ser humano, o que eu preciso ser para despertar em mim as virtudes. Não é um processo fácil, como ele diz aqui. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. Se nós tornamos o nosso lar apenas um hotel, onde cada um chega, come e dorme, onde as questões mínimas de convivência estão sendo esquecidas, onde cada um faz a sua refeição no quarto, onde o momento em família não é mais valorizado, nós vamos entrando, gente, num processo muito de estranhamento. Ou seja, onde aquela pessoa que convive comigo, eu mal conheço. Eu não sei nada.
Às vezes os amigos sabem muito mais do filho, da filha, do que os pais. Porque a gente passa a viver um distanciamento, não é? E como é importante nós termos momentos juntos, valorizar os momentos em família. Então, numa dinâmica com os filhos e os pais hoje é difícil todas as refeições vocês fazerem juntos. Mas se pelo menos uma delas você consegue fazer, como é bom compartilhar. Como é bom você se interessar por esse filho, não é? Como é bom você poder dizer para ele como foi seu dia. Né? Essa alegria, que alegria estarmos juntos. Então são pequeninas coisas que nós, enquanto pais, precisamos valorizar o dia a dia. Né? Momentos de coisas simples, porque nós achamos muitas vezes, né, Queiroz, que os nossos filhos precisam ter tudo, que os nossos filhos não podem passar privações ou não podem passar, não podem ser frustrados, e isso é um engano. Inclusive, num ambiente, né, um pai que eu conheço estava comentando que o filho dele, que é uma criança de 5, 6 anos, estava para fazer um exame e ia precisar tomar uma injeção. Né? E acredite você, né? A mãe se preocupou com a dor que a injeção fosse ter e mandou o pai comprar uma espécie de emplasto que era que tinha uma substância analgésica para quando a agulha picasse ali, a criança não sentisse dor. Olha bem, não é? O que é que uma atitude como essa, que a gente sabe que não deixa de ser uma proteção, mas que não pode causar a longo prazo, quando essa criatura lá na frente vier sentir o peso de fato de uma dor verdadeira, né? Porque quer queira, quer não, eu estou para educar, eu estou para trazer o meu contributo, mas eu não posso livrar a criança, o ser, das suas experiências, que são experiências vitoriosas, frustrantes, muitas até doloridas, mas que estão no seu processo. E eu não posso querer fazer por ela. Eu posso sustentar, eu posso apoiar, eu posso dar um rumo, até melhorar o processo. Mas o que tiver de ser vivenciado, tem que ser vivenciado. Não é? E aí a gente tem que ter esses cuidados, esse zelo, porque a base da vida, hoje está danado, tá? A base da vida, ela é de crescimento, de educação. E tudo o que nos aplaca, né? Ela tem que fazer parte, ela tem que estar presente. Nós estamos para nos dar as mãos, para nos sustentar, mas caminhando juntos e não nenhum, né? Querendo, digamos assim, fazer pelo outro. Ou, como a gente está discutindo aqui, olvidar da responsabilidade, esquecer, delegar. Porque não é apenas botar no mundo, sim, é ser participante do processo, né? E colaborador. É como Emmanuel diz aqui: o homem ou a mulher que deseja ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. E ele lembra antes, viu? Você não leu, pulou, mas é importante também, ó, que ele diz que a tarefa doméstica... Tu lês? Ah, pô, eu que estou avoando, como diz a história. Mas é importante, é interessante o que ele diz aqui, ó. A tarefa doméstica nunca será uma válvula de gozos improdutivos, porque constitui trabalho, não foi nem tu, agora que eu me lembrei, fui eu, e cooperação com Deus, trabalho e cooperação com Deus, né? Exatamente, porque o que acontece? Educar, ele vai trazer para os pais, logicamente, uma renúncia.
de determinadas coisas. Em muita coisa, porque um filho muda totalmente a rotina, totalmente o padrão, e inclusive o que se confunde como liberdade. Isso. Não é? E nessa mudança, né, como Queiroz disse, que o filho ao chegar no seio familiar de um casal, ele vai mudando essa rotina, e as crianças, logicamente, nesses primeiros anos, passam a ser o foco das atenções, e por toda a vida, né? Mas se esses pais negligenciam esses primeiros cuidados, esse primeiro tempo, quando essas crianças chegarem na adolescência, elas vão estar sem base, porque não tiveram a presença afetiva e cuidadosa desses pais, que estavam muito mais preocupados consigo, delegando a tarefa que lhe cabia, como nós já falamos anteriormente, a terceiros, não é? Então, requer, não é ali agora, pronto, eu vou ter filhos, pronto, acabou a minha condição de ter uma vida feliz, de ter... Não, apenas ao contrário, vai ter algo a mais, né? O contexto de felicidade, ele pode, deve e vai até se ampliar, mas se a gente assumir o novo papel, a nova rotina, a mudança, porque é uma mudança significativa, é um outro passo, não é? Se a gente estava acostumado com aquele passo, quando a gente se casa, ou mesmo sem um casamento, como acontece em muitas circunstâncias nas vidas atuais, né, o ficar que gera a consequência da gravidez deve ser assumida dali por diante como uma mudança de passo, como uma nova página que tem que ser escrita de forma diferenciada, assumindo mesmo a responsabilidade, porque diante do altar da vida, ninguém, absolutamente ninguém está aqui na Terra para gozo, único e exclusivamente, para irreflexão e irresponsabilidade. Todos nós temos um caráter de educação, sendo educado e educando. É uma recíproca de vida. E a doutrina espírita, mais do que ninguém, ela é gigante nesse sentido, de nos mostrar a responsabilidade e também de nos abrir os olhos para a realidade, para evitarmos dificuldades, conflitos e desabores dos mais extremos. A gente pensa, meu Deus do céu, como aquele menino lá da Bahia, Marcel Mariano diz, que não é o consolador prometido, é o perturbador. A doutrina espírita é o perturbador que Jesus deixou no mundo porque aí ele diz isso no caráter de brincadeira, mas por quê? Porque o Espiritismo nos mostra a plena responsabilidade que precisamos assumir perante a vida, em sua plenitude. Mas essa perturbação, esse atropelo, esse caráter, né, de maturidade que a doutrina nos impõe, traduz em uma formação de vida muito mais esperançosa, muito mais firme no caminhar, e que sem dúvida, vai nos evitar solavancos e reencarnações centenárias ou milenárias, que seriam e poderiam ser de dificuldades e de muitas dores. Tudo isso a doutrina espírita nos mostra e nos ensina como evitar. Mas para isso precisamos assumir a nossa postura, o nosso papel de educadores e de também educandos, porque ninguém conhece em plenitude tudo. A todo momento nós estamos ensinando a criança, mas a criança também está ensinando aos pais. Essa convivência
essa dinâmica, como Emmanuel diz aqui, que desde os antigos, são costumes antigos, ela vai ajudando na formação do caráter. Ela vai modelando o homem e a mulher de bem. Se a gente deixa isto frouxo, se a gente esquece isso e coloca a planos terciários, só o que a gente vê é o desmantelo que assomamos por aí afora. Passamos a reclamar, passamos a apontar, mas se a gente observar, somos tão quanto culpados, porque é justamente no núcleo familiar que está sendo construído e está alimentando, inclusive, a sociedade que vinceja, a sociedade que temos, não é? Então, é esses fatos que a gente deve estar prestando atenção. Como Emmanuel diz aqui, vou ler de novo, a tarefa doméstica nunca deve ser encarada como uma válvula de gozos improdutivos, né? Devemos constituir trabalho e cooperação com Deus. É responsabilidade. Somos co-criadores com o Pai da vida. E essa aqui o já homem leu? ou a mulher Já leu? Então, vamos para o próximo parágrafo, para ver o que é que Emmanuel nos traz a mais. Debalde, se improvisarão sociólogos para substituir a educação do lar, aquilo que a gente vinha falando, né? Por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma, né? Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, aí eu lembro Jesus falando, meu Pai, então ele sim compreende a paternidade de Deus, aí lança, né? Emmanuel diz que acima de tudo, só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei. Não é a lei maior, é uma lei que impera na teimosia, na rebeldia, no capricho, no gozo, né? Na irresponsabilidade, pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando esses sejam perversos. É aquela história, né? Ninguém é cópia de seu ninguém. Todo mundo está no processo de aprendizado. Defeitos todos os pais têm, como também todos os filhos os têm. Virtudes todos os pais têm, como também, ou cuidadores, né? Por que só falar dos pais? Vamos falar também dos cuidadores, sim, né? Defeitos e virtudes, os cuidadores, os pais, filhos, qualquer um os tem. Então, antenados deveremos estar para melhorar as virtudes, ampliá-las e reconsiderar, transmutar, modificar mesmo, trabalhar com afinco todos os vícios e todas as imperfeições. É uma educação em recíproca, né? Aí a gente entende porque Emmanuel diz que só esses pais, só esse espírito, aliás, que ele aí engloba tudo, né? Compreendendo a paternidade divina, é que vai escapar desse ciclo de viciação, onde um tem que ser a cópia do outro, mantendo as virtudes, mas também não trabalhando e mantendo os vícios, se perdendo e deixando se perder, né? E aí, mesmo como ele diz aqui, mesmo que os pais sejam perversos, se mantém essa estrutura e se caminha a humanidade, infelizmente, a passos de tartaruga. E Emmanuel fecha, né, para você poder terminar, dizendo o seguinte: ouçamos a palavra do Cristo, e se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre com advertência. Vós fazei o que também vistes junto de vosso Pai. A afirmação do Cristo. Então, precisamos estar atentos
no que nós estamos passando para os nossos filhos, porque as crianças... Ou deixando de passar, sim, né? Quando eu falo no passar, porque eles vão imitar aquilo. Se nós somos negligentes, ou seja, não fazemos determinada coisa, com certeza eles podem também produzir um comportamento negligente. Eles vão imitar aqueles que eles têm como autoridade, porque a criança tem como autoridade os pais. É os pais que vão indicar. Se esses pais são, na verdade, não têm esse lugar de autoridade que é para ter e negligenciam a educação dos seus filhos, com certeza esse ajustamento que Emmanuel fala, né, da lei, porque a lei é de causa e efeito, tudo que nós fazemos, né, ela vai trazer uma circunstância e uma consequência. Então nós precisamos, nessa lei de ação e reação, podendo compreender que tudo que nós estamos deixando para os nossos filhos como herança é a educação do caráter. Então ainda é tempo de fazermos a reflexão se estamos trazendo como exemplo o nosso Pai Criador, que tanto nos ama e nos coloca sempre no lugar de superação, de misericórdia e de compaixão, para que a gente possa encaminhar esses tutelados, né, na nossa condição de pais e mães num momento na Terra, porque sabemos também que muitos filhos e pais vêm para um perdão profundo e às vezes esse processo não é simples. Não é fácil também. Não é fácil. Então que possamos nos perdoar e poder cada vez mais desenvolver esse perdão para com aqueles que estamos, para que a gente possa seguir o caminho. E o que eu diria também, né, Queiroz, na nossa experiência de como pais do nosso querido Vitor, que está ali, que eu digo sempre a ele: filho, nós combinamos tudo lá em cima, quando a gente iria voltar, que a gente ia voltar como uma família, né, que seu pai ia primeiro, que depois eu ia, depois quando a gente estivesse junto, você chegaria. E no seu tempo, né, no tempo que fosse dado por Deus para a sua vida, você veio. Então que a gente possa olhar para a nossa família como esse projeto divino, né? Nós não estamos aqui em família para o sofrimento, nós estamos em família para a redenção. E para trazer o céu à terra. Porque é nessa experiência da família que vamos moldando o caráter do conjunto, fazer com que as palavras do Cristo sejam uma verdade concreta. Né? Quando o reino de Deus fizer parte de nossas vidas, inevitavelmente o planeta será um mundo melhor, será um mundo para todos, onde a harmonia, onde a paz, onde a não violência, onde a educação, onde todos, enfim, poderão dar-se as mãos como irmãos. Mas todo esse processo começa com a atenção fundamental da base familiar. E meus irmãos, digo e repito, nós temos a faca e o queijo na mão, né? A doutrina espírita é essa excelência e que nos fomenta toda a instrumentalidade, todo o cabedal de conhecimento e dever para o sucesso. Façamos a nossa parte. Sem dúvida, em absoluto, Deus jamais deixa de fazer a parte dele. Portanto, assumamos a nossa responsabilidade perante a vida, perante a família. E sem dúvida, não teremos do que nos queixar no futuro. Apenas glórias e galardões de felicidade nos aguardam. Com Cristo, hoje e sempre. Obrigado pela companhia de todos, meus irmãos. Foi maravilhoso tudo isso que aprendemos e discutimos hoje, né, Mary? Mais um aprendizado e mais uma firmeza da luz que nos guia, que é Jesus.
pelas maravilhas que a doutrina nos traz. Obrigado, boa noite a todos, até quarta-feira que vem, com a graça de Deus, com mais um Página Aberta. Então aproveitamos o nosso tempo precioso com a nossa família. E, como disse Madre Teresa, se queremos paz no mundo, que possamos voltar para casa e amar a nossa família. Muita luz a todos. Até lá.